Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e nesse vídeo a gente vai falar dos principais erros que os brasileiros cometem ao aprender inglês. Continuando aqui a nossa série de vídeos sobre a língua inglesa, a nossa série de cursos, nosso curso de língua inglesa, que a gente já começou no canal. No mês passado a gente postou já uns 5 vídeos de introdução ao inglês, daquele apanhado básico, bem legal do inglês. Eu convido todos a assistirem o vídeo de introdução ao inglês. E aqui eu vou falar um pouco dos erros mais comuns que os brasileiros cometem falando inglês, que aprendem por causa dessas escolinhas, que muitas vezes se recusam a aprender a ensinar gramática, se recusam a realmente explicar as coisas, esperam que você vai pegar tudo pela onda alfa que vai entrar no seu cérebro. Não acontece, por isso que realmente o brasileiro aprende inglês mal e fala errado a vida inteira, fica anos e anos falando a mesma coisa errada e acaba não evoluindo, né? Por exemplo, um dos principais erros é achar que o verbo nascer no inglês é o verbo born. A palavra born é um verbo no inglês, não é? A born é um particípio passado, born é nascido, literalmente é carregado, levado. Tá? Então você não pode usar um particípio passado do verbo com um verbo, não é reborn, I borned. Né? Não tem como colocar aquele ed ou ing, I am borning, eu estou nascendo, não. Você tem que usar born é nascido, então você tem que usar o verbo be como auxiliar, eu sou nascido, né? I am born, I was born, eu nasci. I will be born, I can be born. A new world can be born, um novo mundo pode nascer. Né? No more people should be born in the world. Ninguém mais deveria nascer no mundo. Should be born, ou seja, should be born é deveria nascer, né? Eu tinha nascido, I had been born. Aí você usa o particípio passado do verbo be, em inglês been, B-E-E-N. Eu tinha nascido, I had been born. Porque o verbo born é o particípio passado do verbo bear, B-E-A-R, que é o verbo carregar no inglês, portar, levar. É um verbo que não é muito mais usado, tanto assim no inglês, porque o inglês tem o verbo take, o verbo carry. Mas, originalmente a palavra born é um particípio passado do verbo bear. Bear, o passado simples é bore, B-O-R-E, e o particípio passado born. Só que quando você usa o particípio passado do verbo, no inglês moderno, a ortografia do inglês distingue o particípio passado do verbo bear, usado como particípio passado desse verbo ainda, colocando born com E no final, né? Born. Por isso que você vê, por exemplo, quando você recebe uma encomenda, muitas vezes ou uma carta do exterior, você muitas vezes vê airborne. Airborne é carregado pelo ar, foi levado pelo ar, transportado pelo ar. Aquilo é do verbo bear. Daí esse bear, esse born, de bear, tem o E. O sem o E é o adjetivo born, que é usado meramente como nascido. Praticamente a expressão do parto, de nascer, né? Daí ele vem sem E no final, e é uma estrutura passiva, como a estrutura portuguesa. Assim como a gente não pode falar, né? Eu levado. Não tem eu levado, é eu sou levado, I am born. Eu serei levado. Como é que é o futuro do verbo ser em inglês? Will be, né? Então, I will be born. E daí ele vai, né, com todas as formas possíveis do inglês, né? Está nascendo, um novo mundo está nascendo. A new world is being born. Is being, daí é o being com ing. Is being, está sendo levado, né? Você tem que pensar como se fosse uma estrutura passiva, daí você chega lá. Outro erro comum, então, eu acho que nunca é explicado das escolas, que é o uso da ordem verbo-sujeito, que no português acontece, porque no português a gente tem muitas vezes verbos intransitivos que são colocados antes do sujeito, especialmente se esse sujeito não for muito agentivo, não for muito assim, responsável pela ação. Então você pode falar, né, aconteceram muitas coisas no português, né? Ou caíram 2 pedras na rua. Né? Como é que você fala caíram 2 pedras na rua? Você não pode falar fell, que é o passado do verbo fall, fell 2 stones, não. É 2 stones fell. Não tem como você colocar o verbo antes. Então, aconteceram muitas coisas. Happened many things. Não. Não é happened many things. Não. Muitas coisas. Estão acontecendo muitas coisas. Are happening many things. Não. Many things are happening. O sujeito é sempre antes do verbo. Então, tem alguns casos muito raros que o inglês permite a colocação do verbo antes
do sujeito, mas eu não vou falar aqui porque esse vídeo é bem resumido, né? É parte do inglês erudito. E claro, o inglês permite o verbo antes do sujeito quando você está fazendo a pergunta, né? I can I? Né? Mas é outro assunto. Um erro clássico, que acho que todo mundo fala, todo mundo que não é falante de inglês, né? Todo estrangeiro que aprende inglês comete, é essa peculiaridade que o inglês tem do sistema do para negar o verbo, especialmente no passado, porque é muito contra-intuitivo, que no passado você usa o auxiliar do, você coloca o auxiliar do no passado, mas o verbo em si continua na forma infinitiva, que é igual ao presente. Então ele parece que está falando no presente, fica estranho, né? Por exemplo, I speak, no presente. Eu falo. I spoke, eu falei. Como é que é a negação do presente? É fácil. I speak, I don't speak. Mas I spoke, a negação dele é I didn't speak. Porque só o auxiliar do é que foi o passado. I don't, é do not, o do foi o passado, did. E foi negado com NT, didn't. Daí ele vai realmente carregar todo a noção de passado consigo e o verbo fica no infinitivo ali. Então ele não está no presente, na verdade. É mais ou menos como se a gente falasse, né? Eu não fiz falar. A negação no inglês é literalmente isso. Eu não faço falar, I don't speak, I do not. O que é do not? Eu não faço. O verbo do é o verbo fazer. I do not speak. Literalmente, eu não faço falar. Originalmente, o inglês negava o verbo diretamente. I speak not. I spoke not. I go not. I went not. Mas com o tempo, essa negação direta ficou incomum. Eles passaram a usar o auxiliar do para carregar a negação enquanto o verbo fica morto ali, sem flexão. Mesma coisa na terceira pessoa do presente, né? O verbo ganha S na forma afirmativa. He speaks. Mas ele não fala, he doesn't speak, porque daí o S foi pro do. O do é que está sendo conjugado, porque o do é o verbo fazer. Ele não faz falar, literalmente ele não faz falar. Essa negação era enfática no inglês antigo. No inglês moderno ela perdeu a noção de ênfase, exceto quando está sendo usado no afirmativo, né? I do speak. I do speak é eu falo mesmo, dá uma noção de afirmativo enfático, né? He speaks, ele fala. He does speak, ele fala mesmo. He does speak English very well. Ele fala inglês mesmo bem, fala inglês muito bem mesmo, né? Passando. Usar for com o to mais o verbo, né? Que muitos brasileiros aprendem, e muitos estrangeiros, na verdade, aprendem que o verbo no infinitivo em inglês, ele tem aquele to antes, né? To speak, to go, to learn, to read, to study. Então, o brasileiro pensa, poxa, a preposição para é for, que não é sempre verdade, porque pode ser também to, né? Mas, então, para ler um livro, para trabalhar seria for to work. Não tem isso, né? Para trabalhar é to work. Você pode colocar no máximo a expressão in order to work. In order to work é uma expressão, essa in order to é uma locução usada para indicar o propósito, né? I am here in order to work. Como meramente I am here to work. O to sozinho já, originalmente o to também tinha sempre essa função de indicar para, porque a preposição para está sendo usada com verbo, né? Você não pode falar for to work. Se você usar for como verbo, você tem que colocar o verbo no gerúndio, porque toda preposição leva o verbo para o gerúndio, né? Exceto to. To ele pode vir com o inventivo, ele vai normalmente. O to é opcional, o gerúndio é opcional. Então você fala for working. Ou eu sou contra trabalhar de noite. I am against working at night. Né? Então aí a preposição leva sempre o infinitivo não na forma to, mas na forma ing. Você coloca o ing no verbo, nunca vai ter o for to. Isso é uma coisa horrível. Não fale isso. Um erro clássico, que agora os cursos de inglês estão começando a pegar, porque eles perceberam que era uma coisa muito ridícula, né? Que não dá para pegar do ouvido, né? Com esses métodos aí de achar que você vai ouvir a língua e pegar. Não pega, não tem como, né? Porque basta ver os imigrantes que se mudam para o país depois de adultos, depois de 15, 18 anos de idade. Muitas vezes eles falam a vida inteira, com 50, 60 anos de idade, eles continuam falando a língua com uma gramática totalmente destroçada, né? Porque eles têm o padrão da gramática nativa deles, né? Então, uma coisa, mesmo com toda a imersão que o imigrante tem ao emigrar para outro país, ele não aprende essa língua desse país de maneira perfeita. Você tem que ensinar para ele a destruir os padrões da língua dele nativa e colocar os padrões da língua nova, porque muitas vezes não bate. O caso aqui é o verbo have. O verbo have usado para indicar a existência. No português a gente usa o nosso verbo ter
para indicar existência, especialmente na língua coloquial. Na língua formal é o haver. Né? Há uma pedra na rua. Né? There is, em inglês é there is a stone. There is a stone on the street. Você não pode usar o verbo have. Tem brasileiros que falam coisa horrível, tipo have a book on the table. Tem um livro na mesa. Não, isso é possível. Ainda mais porque o verbo have estaria na forma da primeira pessoa, do infinitivo, né? Seria, pelo menos seria it has, né? Porque o verbo tem que ter um sujeito, it, pelo menos. Não pode vir um verbo sozinho no começo da frase. Isso é impossível, a menos que seja uma questão, né? Tem a inversão. Então não pode ter have de jeito nenhum, teria it has, porque é tem, né? Na terceira pessoa o verbo have é tem. Então para falar que tem alguma coisa é there is, e tem várias coisas there are. There are many things to do. Tem muitas coisas para fazer. E no passado você vai conjugar esse there is de acordo com o tempo verbal. E esse verbo é there, mas o verbo be depois, o verbo ser. Então o verbo be no passado é was, né? Então there was a problem. Tinha um problema, teve um problema. There will be a problem. There would be a party. Teria uma festa. Would é o conjuntivo, é o condicional do inglês. Então você usa o condicional para indicar uma coisa que haveria, né? I would read, I would travel, eu viajaria. Então teria uma festa, haveria uma festa amanhã, se os planos não tivessem mudado. There would be, né? Poderia ter uma festa, poderia ter mais alegria no mundo. There could be more happiness in the world. There could be. Usa o verbo can no passado. Could be. Poderia. Só que no verbo em inglês você não usa o verbo ter, nem haver. Você não tem o verbo haver, né? Você usa o verbo be. Could be. Literalmente é ali poderia estar mais felicidade. Essa é a lógica. There is a book. Ali está um livro. Né? Você vê que tem uma lógica, né? Porque indica que ali está alguma coisa, ou seja, indica a existência, a presença de alguma coisa em algum lugar. Então esse é um erro dos erros. Se você está aprendendo inglês no começo, já extirpa isso, procura a estrutura there be, there is, aí nos seus livros de gramática, na internet, que você vai encontrar um monte de aula no meu curso. Não esqueça que eu estou oferecendo monitoria de inglês, tanto exclusiva quanto coletiva, porque a coletiva é mais barata. Eu ofereço coletiva com preço mais ou menos menos da metade, praticamente um terço do preço da monitoria de inglês, né, exclusiva, monitoria exclusiva. Quem segue o canal sabe que eu tenho monitoria exclusiva de inglês, como diz o nome, é só para você. Todo aquele esquema é só para você. Vou passar as informações aqui embaixo do vídeo para quem entrar em contato e passar a entrar no meu sistema de monitoria. Você escolhe se é exclusivo ou se é coletivo, né? A monitoria coletiva está só para alunos de inglês básico até o começo do intermediário, até o B1, né? Então, quem quer começar a realmente levar seu inglês a uma fluência avançada, com a característica aqui do canal MAPC, né, Maurício Carvalho, você sabe que eu estudo linguística, né, e línguas a um nível mais profundo do que a gente vê por aí. Se você quer aprender inglês de maneira bastante inteligente, produtiva, gostosa, madura, entre em contato comigo que eu resolvo o seu problema. Você tem uma semana de mentoria grátis. Eu te incluo no meu grupo de Telegram, você entra no meu Telegram, eu vou te dar uma mentoria ali por uma semana gratuita para você ter certeza que é aquilo que você quer. Depois você escolhe se quer exclusiva ou se quer a mentoria coletiva. O coletivo vai ser um grupo coletivo de Telegram, onde você vai estar naquele grupo com outros alunos. Daí cada um vê como é que pode, aí depois eu passo no Telegram, eu passo o preço de cada sistema para vocês. Continuando, passando para a pronúncia também, né? Pronunciar as vogais átonas do inglês como se fossem, assim, como elas são escritas, né? No português a gente pronuncia, como na maioria das línguas europeias, as vogais, elas têm uma personalidade, mesmo quando elas estão fora da sílaba tônica. Então a gente fala educação, tradução, incorporação. Todas as vogais são audíveis. No inglês isso raramente acontece. Geralmente as vogais átonas, as vogais fracas, fora da sílaba tônica, elas são pronunciadas como uma espécie de uma vogal assim, morta. Então, por exemplo, você pega a palavra tradução em inglês, translation. Como a ortografia coloca um A no trans e um ion no final, ation,
Muitos brasileiros falam translation. Não, a primeira vogal e a última vogal dessa palavra são a mesma. Translation. Translation. Basicamente você não ouve. Talvez tenha uma pequena diferença na pronúncia em alguns casos, mas o que importa é o lei. É o lation, lei. Esse lei é a sílaba tônica, daí é translation. Né? Então, as sílabas tônicas em inglês elas não têm personalidade, elas morrem. Na maioria das palavras, algumas palavras como, por exemplo, education. Education tem ainda o do antes do cation, que é pronunciado como U. Então você pronuncia claramente, ela vê que é education, não é education. Embora na pronúncia muito rápida fica education em alguns casos. Ele reduz até esse U aí, é um U. E né, pronunciation, não é pronunciation. Pronunciation. Mesmo se fica pronunciation. Você vê que o shon no final e o pro e o nan são mais ou menos pronunciation. Né? As vogais perdem quase 100% do timbre original que elas teriam se fossem tônicas. Né? E também um erro clássico, aqui para finalizar o vídeo, da pronúncia do inglês, muitos estrangeiros, não só brasileiros, cometem, é pronunciar o E do sufixo ED do inglês, como se aquilo fosse pronunciado em todos os verbos. Isso não é verdade, isso nunca é pronunciado. Esse E é meramente uma fantasia ortográfica do inglês. E quando você pega um verbo, como por exemplo love, né, o verbo love, ele é pronunciado no passado loved. I loved, não I loved. Né? Se o verbo termina, claro, com uma vogal, como study, mesmo assim, você não pronuncia o E depois. Não é studied. É I studied. I studied. I studied. I studied. Play. O verbo jogar, brincar. Played. I played soccer. I played soccer. Se o verbo termina com D ou T, daí sim a pronúncia, esse E acaba sendo pronunciado, porque senão o D, né, do próprio sufixo ficaria indistinguível da vogal da consoante anterior. Então, start, started. Aí tem que colocar uma vogal no meio, senão fica start. Não tem como juntar um T com um D, né? Fica eufônico, fica estranho, né? Mas, por exemplo, to pass, passar. Passed, você vê que o passado do verbo passar é pronunciado passed, embora seja escrito P-A-S-S-E-D. Tá? O D no final passa a ser pronunciado como T se a consoante final do verbo for uma consoante surda, como S. Né? Então, por exemplo, talk, que é o verbo falar, conversar. I talk, passado I talked. O som final é KT, como se fosse um KT. O ED final soa como T, porque a consoante final do verbo é uma consoante surda, que é o K. I talked a lot. Eu falei muito. E então, aí se vocês pegarem só esses erros aí, que provavelmente muitos de vocês cometem, já dá para melhorar o inglês de vocês num nível bem interessante em aqui pouco mais de... não chegou nem a 20 minutos o vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar um comentário aí embaixo, quero saber o que vocês acharam do vídeo, quero saber o que vocês acharam dos outros vídeos de inglês também. Vou tentar colocar o link aqui na descrição para a série de inglês aqui do canal, que já está postada faz mais de um mês. Eu coloquei aqui uma introdução assim super expressa ao inglês, bem no estilo do meu canal, que é tudo muito rápido, o conteúdo é muito denso, em poucos minutos, em poucas horas você aprende o que você não aprende em 1 ano, 2 anos, uma escolinha aí de inglês. E não se esqueçam também de entrar em contato se vocês querem mentoria ou tutoria, que você faz, de inglês comigo, entre em contato no e-mail abaixo, informações de contato estão abaixo. Se você realmente quiser, eu passo para você o contato do Telegram, você tem 1 semana gratuita de mentoria, daí você escolhe se você quer, se você tiver um inglês básico ou intermediário, você escolhe se você quer a mentoria coletiva ou a mentoria exclusiva, porque é exclusiva. Se você quiser outras línguas como alemão, russo, sueco, italiano, né, holandês, que também ofereço, polonês,
essas línguas estão apenas disponíveis no modo exclusivo. Ofereço só para o exclusivo porque são línguas que merecem uma atenção especial e tem muito menos alunos também. No inglês tem muitos alunos, né? Tem muita gente pedindo, não tem capacidade de fazer uma mentoria exclusiva para todo mundo e muita gente que quer aprender inglês também não tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, a mentoria a coletiva é a solução. Eu passo para vocês o preço aí o contato aí, se vocês entrarem em contato, né, eu passo as informações e a gente começa a trabalhar imediatamente. Eu entrei em contato no Telegram, eu já começo a passar conteúdo para vocês, vou testar o nível de vocês e já passar aquele conteúdo, todas as dicas e macetes que eu aprendi aí, dando aula e aprendendo línguas, né? Em mais de quase 30 anos que eu aprendo línguas, desde que eu era adolescente até agora, e vocês vão ter acesso a essa informação, a esse conhecimento meu de maneira mais direta, né? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixe o like aí embaixo também, né? Compartilha aí, porque muita gente quer aprender inglês de maneira bastante rápida, direta, honesta, né? Aquele inglês, sabe, que você realmente sente que está aprendendo a cada aula. E a gente se vê no próximo vídeo.